Dando sequência, então, a próxima pergunta do entrevistador é: How long have you been with us? E essa pergunta traz você agora para o contexto do diálogo. E o contexto do diálogo é o seguinte: lembra da aula passada, onde os dois amigos estavam conversando e ele falou que ia fazer uma entrevista de trabalho para trabalhar no banco? E aí o amigo se assustou e disse: Don't you work at a bank? Né? Você já não trabalha no banco? Lembra? Então, ele não está trocando de banco, trocando de empresa. Ele apenas está procurando uma troca de função dentro da empresa na qual ele trabalha, para que ele seja promovido. Lembra? Falamos sobre isso na aula passada. Então, a pergunta agora do entrevistador é: faz quanto tempo que você está conosco na empresa, trabalhando na empresa? Ele já faz parte desse banco. Ele só está agora migrando para um outro país, migrando para uma outra cidade, no intuito de ter um salário melhor, receber essa promoção que ele está buscando, tá? Então ele já trabalha lá. A pergunta para sabermos sobre quantidade de tempo que nós usamos em inglês é how long. Quando você quiser saber a quantidade de tempo de alguma coisa, vamos supor que você queira saber o tempo de duração da nossa aula. Você diz, how long is the English class? Por exemplo, tá? Aqui ele perguntou, how long have you been with us? Ele quer saber quanto tempo você está conosco, na empresa. Vamos tentar essa? Vamos lá então, hein? How long have you been with us? How long have you been with us? How long have you been with us? Ó, essa é uma frase mais desafiadora, né? Mas você prestou atenção na entonação da frase? Se você ficar lendo, você vai se perder. Feche os seus olhos, escute e repita. How long? Olha como é que a gente sobe. How long? E depois a gente desce. Have you been with us? Viu? How long have you been with us? Subimos e descemos. Ó, mais uma vez. How long have you been with us? Ok? É isso aí que você precisa se atentar nesse momento, tá? Resposta do entrevistado. It's been 6 years now. Significa que ele está lá há quanto tempo? 6 years. 6 anos na empresa. E agora surgiu essa oportunidade. Oportunidade dele ser promovido. A única coisa que ele precisa é morar em outro país, em outra cidade, mas se ele fizer e passar na entrevista, ele será contratado, tá? E será promovido, digamos, né? Então, it's been 6 years now. Ok? Legal? Vamos tentar essa então? It's been 6 years now. It's been 6 years now. It's been 6 years now. Very nice. Pequeno, grande detalhe. Nós temos aqui a palavra anos em inglês, que escreve-se com Y, né? Começa com Y. Então a pronúncia disso é years. Beleza? Years. E como é que nós falamos orelhas em inglês? Nós falamos ears. Ué, Marcelo, é a mesma palavra? Não, não é. Ó, orelhas no plural, hein? Uma ear. Duas ears. E anos? Years. Viu como é que eu dou uma alongada no início? Yi. Olha, isso a princípio pode parecer um pouco complexo e um pouco difícil, mas com o tempo e com a prática você vai pegando isso fácil. Por quê? São padrões linguísticos. O Y com som de I no início da frase. Quer ver? Outro exemplo? Yesterday. Você está falando de ontem, a palavra yesterday começa com Y. I é yesterday. Years. Viu? Segue o mesmo padrão. Então, só para você ter uma ideia, eu me lembro bem quando eu trabalhava nos Estados Unidos
E eu ia para a escola, né? Então, nas minhas férias, isso na época do high school, hein? Que é o segundo ano nos Estados Unidos, tá? Antes da faculdade. E aí eu me lembro que nas férias eu ia para construção, trabalhar na construção, porque a construção pagava muito bem, né? E eu consegui um emprego numa empresa junto com um monte de portugueses. Não eram brasileiros, eram todos portugueses. E eu sabia falar um pouquinho de português na época, me comunicava com eles e sabia falar inglês muito bem. Então, o que o dono da empresa queria que eu fizesse? Queria que eu trabalhasse com eles, ajudasse e tal, mas que fosse o intérprete. Então, quando chegava um engenheiro, o engenheiro passava as ideias para mim e eu passava para a equipe. Né? Passar para o supervisor para ele passar para a equipe, na verdade. Quando chegava um caminhão de cimento, por exemplo, o caminhoneiro conversava comigo e eu passava para a equipe. Enfim, isso com 16, 17 anos de idade na época. E foi interessante porque o caminhoneiro chegou com um caminhão de cimento e aí no finalzinho, estava terminando de deixar o cimento lá, ele me perguntou, do you have any order? E aí eu entendi e falei para ele, why, don't you have any water? Aí ele falou, no, I don't. Aí eu falei, well, you don't have any water? What, to make cement? Aí ele falou, yes, to make cement. Aí eu, não, peraí, you don't have any water to make cement? For us, for today? E ele falou, yeah, we don't. Aí eu falei, oh, so I'm going to talk to my supervisor about it. Aí ele disse, yes, you do that. E virou as costas, entrou no carro, terminou tudo e foi embora. Qual foi a confusão que isso gerou? Ele estava me perguntando se existia mais alguma ordem. A palavra ordem em inglês é order. Só que nós não falamos isso em português, né? Nós dizemos pedido. Em português nós falamos, existe mais algum pedido? Ele queria saber se tinha mais algum pedido para cimento naquele dia. Novamente digo, a pronúncia da palavra pedido em inglês nesse caso é order, que quer dizer ordem, ok? Só que eu entendi ele falando water, que quer dizer água. E aí eu perguntei para ele e falei água, se ele não tinha água para fazer o cimento na empresa. E ele entendeu eu falando pedido, ordem, order. E disse que não tinha. Então eu entendi que ele não tinha água para fazer cimento lá na empresa, portanto nós precisaríamos ir embora, porque não ia ter trabalho. E passei isso para o supervisor. Resultado, o supervisor falou que era para a gente juntar as coisas para a gente ir embora, mas antes ele resolveu, teve a ideia, né, de ligar para o chefe. E quando ele falou com o chefe ligou lá para a empresa e falou, como que pode uma empresa desse porte de cimento não ter água para fazer cimento? Isso é impossível. Ligou para lá e aí chamaram o caminhoneiro e aí o caminhoneiro disse, não, eu perguntei se não tinha order. Mas repare que a palavra, se a gente pegar a palavra isoladamente, ela é bem diferente. Order, water. Muito diferente. Order, water. Mas quando você coloca ela na frase, pode surgir alguma dúvida. Então é por isso que a gente precisa se atentar à pronúncia, tá? E aí é responsabilidade do professor ensinar esses detalhes. E se você não falar o inglês, como é que eu vou passar esses detalhes para você? Se por acaso você, várias pessoas me mandaram mensagem, né, da aula de segunda-feira. Algumas cometeram alguns erros, aqui outros ali. E aí eu tive a oportunidade de ajudar essas pessoas. Mas se você não envia isso para mim, como é que eu vou fazer a correção e vou lhe dar o suporte? Fica impossível. Então, por isso é que tem que praticar. Tem que saber como fazer, mas tem que praticar. E tem que ter o professor para te dar a correção certa na hora que você fizer a sua prática. Tá? Beleza? Pegou aí? Palavra years, ok? It's been 6 years now. Próxima pergunta. And why this position? E por quê? Por que você quer essa posição, né? Dentro desse cargo? Em português a gente usa a palavra cargo. Por que você quer esse cargo dentro da empresa, né? Why this position? Tá? Testando aqui um pouquinho, né? O entrevistado. Vamos tentar essa. And why this position?
And why this position? And why this position? Very good, very good. Aqui, gente, nós temos a pergunta why, né? Why que é usado para pergunta, é o porquê usado na pergunta, tá? É que em português a gente usa, nós temos 4 porquês diferentes, talvez você nem saiba disso, né? A vasta maioria das pessoas não sabe como utilizar os 4 porquês, sabe até que existe, mas não sabe como usar. Porquê separado, porquê junto com acento circunflexo, não é? Não tem umas coisas assim? Então, você vê como é que português é complexo. Em inglês é mais simples. O why a gente usa para pergunta, é o porquê usado para pergunta, e para resposta a gente usa because, ok? Because. Para aquelas pessoas que nunca me ouviram falar sobre isso, né? Eu também tenho uma história da forma na qual eu aprendi a palavra why nos Estados Unidos. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu ouvi isso foi, why ou why? Como bom mineiro, né? Why ou why? Mas não era why. Entretanto, se você não sabe, não conhece a história, o nosso why usado aqui em Minas, ele advém do inglês why, tá? Na época da mineração, mais especificamente em Nova Lima, ali perto de Belo Horizonte, quando os ingleses, na verdade, estavam aqui no Brasil extraindo ouro, e eles queriam saber, né? Queriam perguntar por quê, eles usavam why, e aí os mineiros, na época, entenderam aquilo como um sinal de exclamação, como alguma surpresa, né? E aí, a partir daí, começou a se usar why, né? Por isso que a gente usa o why aqui em Minas, tá? Até o dia de hoje, ok? Aí, um pouquinho de história para você. And why this position? Olha só um novo padrão linguístico aqui, ó. T-I-O-N, Sean. Ação em inglês, action, ok? Quando você tem esse T-I-O-N no finalzinho da palavra, você vai pronunciar isso como Sean, position, som de X, position. And why this position? Beleza? Why this position? Resposta, I feel I have so much to give. Olha, não é give, é give. Olha o padrão linguístico. Tá vendo? Ele se repete. Se você aprender o padrão linguístico, você vai falar inglês muito rapidamente. Olha o feel, outro padrão linguístico. 2 Is juntos, né? 2 S, perdão, em inglês a gente pronuncia o E como um som de I, né? Mas 2 S seguidos, pronunciamos feel. Olha na frase anterior aí, olha. It's been. Novamente, been, 2 S. Se são 2 S, pronuncia-se I. Been. Feel, mesma coisa. 2 S, pronuncia-se I. Feel. Viu? Padrão linguístico. Tá vendo? I feel I have so much to give. O que essa pessoa está dizendo? Eu acredito que eu tenho muito a dar, né? Muito a entregar para a empresa. Né? Por isso que eu quero esse cargo. Né? Se eu conseguir esse cargo, eu vou fazer muito para a empresa. I feel I have so much to give. Tá? Vamos tentar essa então? Ó, feche os seus olhos, hein? De olhos fechados fica muito mais fácil, acredite. Seu problema não está na pronúncia, lembra que eu falei na aula passada, né? Seu problema está na leitura e na busca constante pelo padrão linguístico do português, na hora de ler. Então, feche os olhos, vai ficar mais fácil para você, ó. I feel I have so much to give. I feel I have so much to give.